Olá, meus amigos, paz, saúde e felicidade. Meus agradecimentos por se fazerem presente e o tema de hoje, que faz parte da série Fortalecendo a Fé, será padrão mental, seu algoz. Justamente isso. Esse conceito sobre padrão mental, ele precisa ficar muito bem esclarecido. Porque eu tenho percebido que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender o que vem a ser um padrão mental. No momento que esse conceito não fique claro, os acontecimentos do seu dia a dia, você não vai ser capaz de perceber que você está construindo um padrão mental em si. Se você tem dificuldade de identificar, significa então que aqueles hábitos, aquilo que você faz e considera, não, eu sou assim, isso é normal, você não é capaz de identificar o mal que você está fazendo a si mesmo. Por isso que eu digo, padrão mental, seu algoz. Ele pode ser que vai cobrar de você e vai levá-lo para um estado mental e de saúde física ao extremo. Por isso que eu quero que fique claro o que vem a ser padrão mental. Agora, antes de entrarmos no conceito de padrão mental, eu quero também passar conceitos que vão facilitar você a entender o que é padrão mental. Então, esses conceitos eles estão todos em slide e nós vamos apresentar esses slides explicando o significado, de tal forma que no slide estivemos falando especificamente sobre o padrão mental, vai ficar muito mais fácil esse entendimento. E outra observação que eu gostaria de fazer é com relação à necessidade de eu deixar isso bem claro, cada assunto aqui, porque tudo isso que eu estou apresentando hoje foi apresentado em diversos cursos que já foram realizados com a carga presencial. Como hoje todo o trabalho ele está sendo feito dentro de um contexto da plataforma, para aquelas pessoas que não tiveram acesso a essas informações, me leve então agora a explicar detalhadamente cada assunto, para que a pessoa possa compreender o que será dito nos vídeos futuros. Por isso que eu sou obrigado a dar ênfase nisso, para que cada título, para cada item, fique bem claro para aqueles que estão acessando o canal. Esses vídeos vão ficar no YouTube, né? E em qualquer época as pessoas poderão acessar isso no momento que elas acessarem o canal daqui a 6 meses, 1 ano, 2, não importa. É um conteúdo que estará presente e à disposição das pessoas. Então, dentro desse conceito, eu vou trazer para vocês, então, a questão do pensamento. O pensamento em si, todos nós temos uma noção clara do que é o pensar. Mas precisamos também mostrar que a mente racional, que é a mente objetiva, que é o dia a dia, todo mundo, estamos conversando aqui agora, o que está coordenando tudo isso é a mente racional, que eu chamo de mente objetiva, e ela tem a capacidade de gerar pensamentos que podem ser classificados como negativos ou positivos. Isso aí acho que não tenha, ninguém tem dúvida com relação a isso. E quando você pensa, isso
o fato de ser negativo ou positivo vai gerar vantagens ou consequências. Agora, o ato de produzir pensamentos isolados, aí vamos definir, sem continuidade, é que a grande dificuldade das pessoas e preocupação com relativo depende o tipo de pensamento que ela está tendo, que eu classifico como isolado, sem continuidade. Mas leva a pessoa a ter uma preocupação. Exemplo, um desejo, uma vontade de realizar algo que eu vou dizer que seria não moral, que seria desonesto, que seria um ato violento. Mas em determinados momentos do dia a dia, em função do ambiente que ela está, ela pensa naquilo e ela fica assustada com o que ela está pensando. Então, esse tipo de pensamento ele ocorre. Agora é interessante que esse tipo de pensamento ele não possibilita a mente construir um padrão mental específico, seja positivo ou negativo, porque ele não é contínuo. Isso aí é importante ficar claro para vocês. E o pensamento, né, todo e qualquer pensamento, ele é um agente interno, porque ele é gerado por você. Você mesmo é que gera isso. E esse pensamento interno, ele sofre influência do conteúdo emocional de sua própria mente subjetiva, que eu também chamo de subconsciente. Aí é que está o problema. A questão da mente subjetiva influenciar um pensamento que já existe em você. Havendo necessidade, eu vou voltar nesses conceitos à medida que eu estiver explicando o padrão mental, para que vocês tenham uma perfeita compreensão. Outro título que precisa ficar claro é com relação o que é um evento mental. O que caracteriza um evento mental? É quando a mente passa a focar, ou seja, pensar com frequência um fato ocorrido ou percebido. E deste foco surge uma verdade, alguma conclusão, opinião, um desejo, que impede a pessoa a se posicionar de forma, ou não é que impede, que impele a pessoa a se posicionar de forma reativa ou não reativa. Então esse é o conceito de um evento mental. Essa é a primeira mensagem. Agora vamos entender claramente o que vem a ser um evento reativo e um evento não reativo. Então, ação reativa é toda ação mental que visa confrontar e dar suporte às conclusões sobre o evento ocorrido. No momento em que você confronta com aquilo que você está vivenciando, nós denominamos então como ação reativa. E essa ação foi construída por você mesmo. Então não tem ninguém participando, né? É você que toma essa decisão. E essas ações são acompanhadas de comportamentos, sentimentos e emoções negativas. Por isso que ela é classificada como uma ação reativa, que tem a capacidade de promover desequilíbrio no sistema. Qual que é o sistema? Mente e corpo. Então, aquilo que passou a ser sua verdade,
ela traz para você consequências tanto na mente quanto no corpo, desde que elas sejam negativas. O fato de você ter uma reação, uma ação reativa, mas se aquilo que você fez está dentro de um contexto positivo, sem problema. Nem toda ação reativa a leva a ter ou vivenciar pensamentos ou criar um padrão negativo. Ok? O outro slide, então, nós teríamos ação não reativa. É toda ação mental que visa confirmar e dar suporte às conclusões finais que a própria pessoa tem sobre o evento ocorrido. Então, se a pessoa ela confirmou em função de todo o contexto, então classifica como ação não reativa. Ela teve uma vivência. Então essas ações são acompanhadas de comportamentos, sentimentos e emoções positivas. Elas só não são, deixam de ser não reativas se as emoções e os sentimentos gerados não forem positivos. Se não forem positivos, ela cai na categoria de ações reativas. Eu acredito que tenha ficado claro, né? Então vamos agora o que de fato é o vilão da história, é o padrão mental. Quando eu estou falando vilão, eu estou falando que o padrão mental negativo é a principal fonte capaz de construir as condições necessárias para a manifestação da doença e de todo e qualquer problema na sua vida. É o padrão mental. Então o padrão mental, ele se instala após as conclusões finais da pessoa sobre os eventos ocorridos no dia a dia. Se as suas conclusões finais dos eventos que você vivencia, essas conclusões o levam a vivenciar emoções negativas, aí este padrão mental, ele também é negativo. Porque eles passam, as conclusões são as suas verdades. E se essas verdades, elas surgem porque você está com sentimento negativo, ela é geradora de problema. E ela é capaz de implementar mudanças de comportamento na sua forma de relacionar consigo e com as demais pessoas. Então, o que a gente tem observado é que as pessoas, quando acabam construindo padrões mentais negativos, então significa que você pode ter vários padrões mentais negativos. Se você vive uma série de situações, você pode estar construindo uma série de padrões mentais negativos. E isso vai atuar como um campo de energia, tanto na sua mente quanto no seu corpo. Só que tudo isso é introduzido no ambiente no qual você está inserido. Então, o importante disso é você saber o que você está fazendo com você. Aí é que está o problema. A maioria das pessoas não sabem que estão construindo um padrão mental. Elas não têm a percepção que este padrão mental, ele que é a origem de tudo. Não é um pensamento isolado. Eu estou com raiva do fulano de tal. Tudo bem, é a coisa que... Agora, quando você cultiva isso,
quando você dá vida a isso, quando isso é contínuo, aí a coisa complica. E normalmente, isso se dá tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente profissional. Por quê? No ambiente familiar, existe uma constância, você está se relacionando com os familiares. E no ambiente profissional, não é diferente, é o seu dia a dia. Você está ali constantemente convivendo com aquelas pessoas. Depois de um certo tempo, você tem uma percepção, eu não gosto daquele sujeito, eu não me dou bem com ele, eu me sinto mal, eu tenho raiva dele, ele me causa um desconforto muito grande. Isso também acontece no ambiente familiar. E é esse o cuidado. Mas a pessoa que está construindo esse padrão mental, o fato dela ter a raiva, que é um sentimento, é um conteúdo emocional, um desconforto, ela não tem essa percepção que ela precisa fazer uma mudança, porque isto a prejudica. Porque ela entende que o não gostar dela em relação à pessoa do ambiente familiar ou do ambiente profissional, a culpa não é dela. Aí é que gera a grande confusão na cabeça. Se ela percebe que a culpa não é dela, se ela sente que a culpa não é dela, ela não faz nada. Ela continua naquele padrão. E é esse padrão que realmente é o algoz dela. Vai levá-la a vivenciar situações de dor e sofrimento. Que vira então o que nós chamamos então de quê? Da doença. Então, múltiplos padrões mentais negativos, a pessoa pode estar com tudo isso dentro dela, dentro da mente subjetiva. Porque tudo que é relativo está relacionado às emoções e sentimentos, quem absorve e quem registra e armazena tudo isso é a mente subjetiva, ou seja, seu subconsciente. Acontece que o subconsciente, ele é o protagonista de tudo que você faz. Complicou tudo. Porque as suas ações futuras, decisões, escolhas, relacionamentos, vão ser baseados nisso que você tem dentro de você. Então, você se afasta de determinadas pessoas porque você considera que ela é assim, ou assada, é chata, ela não tem interesse, ela é desonesta e tal, baseado nas leituras que você fez dentro de uma determinada situação de convivência com aquela pessoa, tanto no ambiente familiar ou profissional. Que os dão os dois pontos. Isso é muito comum a gente observar entre marido e mulher. Por quê? Duas pessoas que se amavam, se gostavam, casaram, estão juntos, ao longo do tempo viram dois inimigos. E cada um falando mal do outro, e a culpa é do um, a culpa é do outro, e quem está com razão? Então tudo também está ligado à construção de um padrão mental, está ligado também à leitura que cada um faz de suas relações individuais, com A, B, X, Y, Z. Acontece que é aí que mora o grande problema. Porque é uma energia negativa. Então, padrão mental, Fábio, a gente também tem algum problema em construir um padrão mental positivo? Claro que não. Quanto mais padrões mentais você construir em relação ao seu grupo de relacionamento, melhor. Porque é uma energia positiva. É uma energia que promove o equilíbrio.
mente e corpo. O padrão mental negativo é que promove o desequilíbrio. É esse que nós estamos dando foco por causa do que ele pode trazer de ruim para você. E a doença, tanto a doença mental quanto a da doença física. Então, esse conceito, ele precisa estar bem claro. Agora, nós no vídeo anterior, nós demos uma introdução em termos da roda da vida. E essa roda da vida, ela nos permite agora detalhar um pouco mais dentro desses conceitos que eu apresentei para vocês. Então nós temos aí o primeiro pensamento, primeiro quadrante o pensamento, que eu chamo de agente interno. O segundo quadrante, que é a questão do sentimento. O terceiro quadrante, estado de espírito. E o quarto quadrante, comportamento. Então veja bem, tudo começa no pensamento, que ele pode ser positivo ou negativo. Esse é o agente interno. Nós temos a mente racional, aí ela tem o controle dos pensamentos que estão ali sendo gerados em todos os relacionamentos. Se você começa a ter um pensamento negativo em relação a alguém, a uma situação, você fica atento e pergunta, vem cá, por que eu estou pensando dessa maneira, de forma negativa? Eu conheci essa pessoa agora porque ela falou 3, 4 ou 5 pontos que eu não concordo. Será que foram suficientes para eu me sentir mal, não gostar dela, não... vamos dizer assim, reconhecer que determinados outros pontos, ela inclusive se posicionou de uma maneira bacana, de uma maneira legal, foi correta, honesta. Então tome muito cuidado com a leitura que você faz de cada momento da sua vida, nos dois ambientes. Porque você não sabe o que está por trás de uma determinada colocação de uma pessoa. Você não tem todas as informações. Você está vivenciando uma situação, ali pode ser 10 minutos, 1 hora, né? E você não tem essa uma situação. E dentro de casa, seja com a sua esposa, seu marido, que é qualquer coisa nesse sentido, algum parente, pai, mãe, você também pode cometer ou fazer uma leitura errada. E aí, tendo um padrão mental, criando um padrão mental negativo devido às suas ações reativas. Agora o seguinte, o pensamento, ele isolado ou não, né, se ele é contínuo ou não, a sequência é esta: pensou, sentiu. Quando é o pensamento isolado, ele não se cristaliza para criar algum sentimento. Aconteceu, aconteceu, mas ele não foi capaz de gerar um sentimento e cristalizar isso. Porque quando o pensamento, ou uma frequência de pensamentos relativo a um determinado assunto ou pessoa, ele começa a se cristalizar, é porque ele deixou de ser contínuo e aí cria um sentimento que automaticamente o leva a construir um estado de espírito. E a mente subjetiva, ela age justamente nesse ponto. Cristalizou o sentimento, a mente racional, o quadrante 1, perde controle. Aí ela já não controla mais. Em não controlando, você vai para o quarto quadrante, que é o comportamento seu. Você vai agir, você vai movimentar, se movimentar.
vai fazer coisas. Aí você fala, você xinga, você escreve, você maltrata. Só que aí não terminou. Você não, eu pus para fora. Não. Você fortaleceu o pensamento e o fortalecimento leva a roda a girar. Só que os sentimentos que vão ser gerados vão ser mais fortes. O estado de espírito, você não vai se sentir bem perto daquela pessoa que o leva a buscar um afastamento. Eu quero sair desse ambiente, isso não presta, isso não me faz bem. Mas a pessoa, você não reconhece que você tem responsabilidade nisso. Se você não está sendo acometido dessa síndrome de não fazer uma leitura correta daquilo que você está vivenciando. E aí eu te digo, o resultado não é nada positivo. Não vai ser nada agradável para você. E aí você é presa fácil. No vídeo 02, eu comentei sobre a questão de campo de força. Eu comentei com vocês campo de força de origem. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, volte ao vídeo número 2, que deu início, e o vídeo número 1 também, que deu início à série Fortalecendo a Fé. Porque quando isso acontece, isso se cristaliza, o corpo físico é o primeiro a ser atingido. Ele não resiste. Aí vai começar a ruptura de determinadas substâncias que estão no seu corpo. Que o seu corpo precisa dessas substâncias, produtos. Essa energia começa a interferir, criando inclusive os radicais livres. Então, é uma questão de química. Você criou radicais livres no seu corpo, você alterou a natureza de uma proteína, de um aminoácido. O seu corpo não está preparado para isso. Porque no momento que produtos novos são gerados no seu corpo, que o corpo não precisa, e esses produtos estando, por exemplo, no ambiente celular, o estrago está feito. Então depende da intensidade do seu padrão mental, que essa destruição de células é uma coisa assim que acontece muito rápido. Porque a energia é muito intensa. O que é destruir uma célula? Ela perde a função para a qual ela existe dentro de um órgão. Porque tudo no nosso corpo tem uma sequência que nós chamamos de prioridade ou classificação dentro da biologia. Então, se você atingiu uma célula, ela está no nível de classificação 2, 3. Corrigindo, nível 3. Porque primeiro é o átomo. Esse é muito difícil você alterar a natureza do átomo, que é um elemento químico. Você não altera. Agora, uma molécula você altera. Então, molécula é a união de átomos ali, dois átomos. É uma molécula, ou 3, ou 4. Se for um inorgânico, é uma coisa, se for orgânico, é outra. Então você tem moléculas com vários átomos. Agora, logo acima das moléculas, vem o quê? As células. E entre elas aí tem as organelas, que estão dentro das células. Então é importante você entender isso. Isso é ciência, isso é uma coisa que medicina conhece, sabe perfeitamente disso.
A questão é você entender que essa liberdade que você tem de promover e criar padrões mentais negativos é que vai promover a sua destruição, a sua dor, o seu sofrimento e a sua morte. Tanto física quanto mental. Aí o físico começa a sentir isso. Então, essas informações que precisam estar claras para vocês. Então, dentro dessa sequência, como eu também não quero fazer vídeos longos para não ficar cansativo, e esse vídeo com esse tempo de duração aí, de torno de 30 minutos, ele permite vocês fazerem uma revisão, de tal forma que assista uma vez, duas, três, para vocês pegarem a essência daquilo que eu estou querendo transmitir. É o conhecimento. Sem conhecimento, fica difícil, nos tempos de hoje, você se proteger, você criar barreiras para que você continue e seja um ser humano de melhor qualidade. Ok? Eu gostaria de realçar novamente, compartilhe o vídeo, acione o sininho, se inscreva no canal, porque o nosso trabalho é produzir conteúdos que sejam úteis a vocês e que promovam a melhoria de qualidade de vida de cada um de vocês. Prestigie o canal, compartilhe com os amigos e com certeza vai nos permitir ter uma convivência relativamente longa nesse plano existencial. Muito obrigado e até o próximo encontro.